Galera do Museu da Capoeira, olha, mais aqui um tema de pesquisa aqui pra gente, tá bom? Muito importante. Porque a gente, quando fala de capoeira, a gente também tem que entender o fluxo e refluxo criado, né, com as navegações portuguesas, com essa chegada na costa africana, né, dessa luta do cristianismo com os muçulmanos. Então, tipo assim, tem muita história que liga, né, tanto as guerras religiosas como as expansões comerciais e marítimas de Portugal. Então a gente está aqui em frente ao Chafariz del Rei. Esse chafariz aqui, se vocês forem ver ali, ó, tem uma torre, né? Tá vendo essa torre lá em cima? É justamente essa torre aqui. É o mesmo chafariz, né? Só que essa pintura aqui foi feita quase 450 anos atrás, né? Então esse era o chafariz em 1578 mais ou menos. Esse é o chafariz hoje, em 2018, tá? Então vocês vejam que a torre, né, é o elemento comum, não é isso, das fortificações. Claro que depois vai havendo mudança ao longo dos anos, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas o mais importante aqui que eu quero falar realmente é sobre essa presença negra em Lisboa e esse refluxo cultural, que é uma coisa que a gente tem que pensar, né, de uma forma geral dentro da capoeira também. Galera, vamos aqui analisar um pouquinho dessa imagem. Então eu vou ficar aqui com o vídeo aberto, né, no Chafariz del Rei. Agora vocês se transportem para essa época. Hoje em dia a gente tem carro passando aqui, época moderna, mas o mais incrível é isso aqui, ó. A gente está aqui no fundo do chafariz, o chafariz está aqui, portanto a gente tem que estar nessa expectativa, nessa perspectiva que eu estou aqui, né? Portanto a água chegaria até aqui mais ou menos onde eu estou, né? Depois houve o aterramento, o rio fica um pouco mais para onde eu estou agora nesse momento. Então é evidente que vai havendo interferência também humana, né, cada vez mais no desenvolvimento da cidade. Mas vejam bem esse barco aqui, ó, esse barquinho, né, tá aqui, ó, e vocês veem dois negros, escravos de ganho talvez, né, ou alforros, não sei muito bem, tudo é suposição, mas um tá tocando um que chama aqui em Portugal de pandeireta e o outro tá no leme. E o casal, né, de brancos está aqui comemorando aqui o seu passeio romântico, né? Então isso é um dado importante da presença negra e da forma como eles viviam no século XVI. O Brasil foi descoberto em 1500, esse quadro foi pintado, digamos assim, 78 anos depois da descoberta do Brasil. Outra personagem que eu quero mostrar para vocês é esse cavaleiro aqui, ó. Vocês estão vendo um cavaleiro negro. Nessa época, você ter um cavalo era algo, né, só dos nobres. Tanto que nas guerras medievais, normalmente as infantarias, os que iam a pé, também diferenciavam também da sua condição social, e os que faziam parte da cavalaria seriam os nobres, né, nessas guerras. Então, você vê um negro trajando uma capa da Ordem de Santiago, né? E nessa época as guerras religiosas, os templários existiam, ou seja, era também a Guerra Santa, a busca pelos caminhos de Jerusalém. Então, isso é sinal de que o negro, aqui em Lisboa, na capital portuguesa, né, na capital do Império, eles também tinham um papel preponderante dentro dessa sociedade. Né? Então é importante a gente perceber isso aqui também. Tá aqui, ó, ele, né, a cavalo, que muito raramente alguém andava a cavalo, né, na Idade Média, né, sem que tivesse um estatuto. Outro dado interessante aqui nessa obra, nesse quadro, é esse casal aqui. Vocês estão vendo que está em festa, né, muita música, e que existe um negro calçado. Eu não consigo ampliar mais a imagem aqui, mas se vocês repararem bem, né, ele está calçado. Usar o sapato, ter calçado quanto essa condição de escravo, quer dizer também que o seu nível social, né, de reconhecimento é mais alto. Então, por incrível que pareça, a própria branca, digamos, da imagem, ela está descalça, né? Ou seja, isso define que ela também é de uma classe mais baixa dentro da sociedade portuguesa. Então, essa área aqui, onde se encontra esse Chafariz del Rei, né, é perto da moraria de Alfama. Portanto, é uma área, digamos assim, popular da cidade de Lisboa, em que, por estar beirando o rio, que está perto aqui do cais e do porto, né, era uma área também de marujo, de marinheiro, né, de uma certa periculosidade também. Então,
é muito importante a gente entender também esse contexto histórico desse local, né? Porque também aqui estavam os navalistas, né? Já no século XIX, né? Os fadistas que foram para o Brasil e que influenciaram a nossa capoeira, tudo dessa região. Então vocês estão vendo aqui a análise desse quadro como é importante, mas aqui ainda na época medieval ainda. Portanto, o Brasil ainda estava começando a existir como colônia portuguesa, hein? Claro que a nossa nação já era uma nação mesmo antes da chegada deles, não é isso? Outro ponto que nós temos que perceber aqui nesse quadro é esse quadro aqui da prisão, tá vendo? O desacato, né? Então, os lugares onde tinham chafariz, os apanhadores d'água, os escravos de ganho que vinham abastecer a cidade. A gente tem que pensar que a cidade nessa época não tinha água encanada. Então tinha o horário de buscar água. E a água era um bem precioso para todos, né? E muitas vezes existia desacatos dentro também dessa busca, quando as pessoas vinham aqui na bica buscar água, né? Então aqui o pintor também retratou esse desacato, um negro sendo aqui preso, né? E levado, né? Para a prisão aqui, né? Para o cárcere. Então você tem aqui a visão da cidade da época, como é que funcionava. Lisboa chegou a ter 10 mil escravos, né? Era a cidade negra, que os viajantes diziam, é uma cidade negra. A gente vai falar desse texto agora, vou procurar ele aqui para mostrar para vocês. Bom, esse quadro aqui vai servir como fonte também pra gente, né? Tá aqui, Testemunho da Escravatura, Chafariz del Rei. Vocês podem procurar esse site também, tá ali, ó, testemunhodascravatura.pt. Muito importante esse estudo do Centro de Estudos Oliciponense aqui em Lisboa. Olicípona era a Lisboa antiga, né? A Lisboa que antes, romana, né? Antes de receber o nome de Lisboa. Então tá dizendo aqui, ó, o abastecimento cotidiano de água, as habitações de Lisboa era feito a partir de numerosos poços de chafarizes dispersos pela cidade, e era uma tarefa rotineira para muitos dos escravos que nela viviam. O mais concorrido, o Chafariz del Rei, era frequentemente palco de distúrbios, o que deu origem a inúmeras leis municipais que visavam regulamentar o acesso à água. A de 1592 reservava 3 bicas para homens brancos e 3 bicas para os homens pretos, distinguindo-se com a colocação de cruzes pintadas na respectiva cor. Vamos ver aqui o testemunho desse viajante, não é isso? Dava-lhe muito gosto ver na ribeira do rio tantas chamas de gente, tanto concurso de pícaros, vadios, negros, negras nuas com umas fraldinhas e 1000 adranjos carregadas com toalhas de água em que couberão os 4 cântaros, a qual se torna de umas fontes, chafarizes, que ali há, com grande regra e concerto. Todavia há dessa gentalha 3 ou 4 mil almas, porque Lisboa é mãe dos negros. Bom, Lisboa é mãe dos negros, o que o viajante fala aqui, né? Então, os viajantes que passavam por Lisboa tinham essa noção, quando andavam aqui nessas ruas de Lisboa, de que essa cidade era uma cidade dos negros, né? Porque o trabalho, toda essa buscar água, fazer os serviços maiores da cidade era feito pelos negros. Então, esse tipo de testemunho é muito importante para a gente perceber a presença negra em Lisboa e como é que funcionava toda essa digamos assim, agregação de valores africanos aqui na capital. Para vocês entenderem, para vocês terem uma noção disso, por exemplo, em Pernambuco nós temos o maracatu nação, baque virado, baque solto, tal, e assim vai. Esse maracatu é a coroação do rei e rainha do Congo, no Brasil, africanos. Essa coroação, essas festas de coroação de rei e rainha do Congo nasceram aqui em Lisboa, justamente dessas comunidades escravas aqui na capital portuguesa. Então isso é para vocês terem noção de como era forte a presença cultural negra aqui na capital na capital portuguesa, né? Em Portugal, no reino de Portugal. Tá? Então Portugal foi um reino que teve muita influência moura e de outras culturas africanas que vieram através do Mediterrâneo, que ficaram aqui muitos anos, e depois, com o advento da escravatura negra transatlântica, né, isso aumentou ainda mais,
né? Então teve uma presença negra muito forte. Agora é um tabu hoje em dia se falar da herança negra. Só agora estão começando a ter estudos mais sérios, né, do reconhecimento dessa presença negra aqui na capital lisboeta. Vamos continuar aqui com o vídeo com mais estudo. Vou mostrar outra história para vocês. Opa, galera, antes de mais, quero pedir desculpa aí pela minha leitura, viu? Porque eu tô sem óculos, velho. Esqueci o óculos. Então, para ler tá difícil. Mas vamos aqui, ó. Na segunda metade da centúria de 1300, Lisboa vê esse abraço com diversos acontecimentos trágicos. Em 1350, houve uma grande migração de população para a cidade, fugindo da peste negra e, como consequência, muita fome e miséria. Como se não bastasse, entre os anos de 1355 e 56 e 1364 e 65, uma crise de cereais se abateu sobre a cidade. Foi igualmente sacudida por violentos sismos, né, terremoto. E em 1367 ou 68 foi um grande incêndio que consumiu toda a zona da Ribeira, que é essa área que a gente está aqui, que é a Ribeira, que é perto do Rio Tejo. Tá certo? Eis que em 1673 dá-se o cerco de Lisboa pelos castelhanos sob a ordem de Henrique II, porque Portugal também estava assolado por guerras contra o reino vizinho Castela, né? Então Lisboa foi cercada, né? E dá-se o cerco a Lisboa pelos castelhanos sob a ordem do rei Dom Henrique II. Era Dom Fernando o monarca de Portugal. O chafariz secou por essa altura. Os castelhanos acabaram por partir e levantar o cerco, mas deixaram um rastro de destruição fora das muralhas da cidade. Foi então que Dom Fernando mandou edificar uma nova muralha, ficando conhecida como Muralha Fernandina. Portanto, aqui se traçou uma muralha nova para a cidade como forma de defesa, e o chafariz foi incorporado dentro dessa muralha. Perdeu aquela forma que a gente falou inicialmente, né? Então, ou seja, o chafariz ficou adoçado à muralha, como forma espaldar com um tanque à frente. Em 1487, nova intervenção é feita e o chafariz dessa vez por Dom João II, que ordenou por carta régia o encerramento da água até o mar para facilitar o fornecimento de água aos batéis ali ancorados. Porque é o seguinte, o pessoal que vinha buscar água em terra estava aqui, mas ele deixou a água correr também para perto do rio, para os barcos no rio também terem condições de se abastecer por essas águas. Antigamente, ele chamava água do subejo. A pessoa bebia água, o subejo também corria para lá junto. E esse pessoal colhia essa água lá na frente, né? Era uma época diferente, né, da forma de viver. Sobre carta régia, o encanamento da água até o mar para facilitar. Descobrimentos e posteriormente faziam o comércio com a Índia, se vinham abastecer de água potável. No século XVI, que é quando houve aquela pintura, que apareceu aquela pintura, portanto 1578, corria o reinado de Dom Manuel. O chafariz era um recinto com muro, estando por baixo de 3 arcadas sobre colunas ornadas com escudo régio e 2 esferas armilares. Em 1517, o chafariz foi coberto por cantaria com o patrocínio do Lopo de Albuquerque. Por essa altura, das 3 bicas que possuía, passou a ter mais 3, um total de 6, e cada uma com representação da cabeça de um animal, que o historiador ainda não tem descoberto o que são esses animais. Visto ser um local de muita afluência, tornou-se necessário legislar a utilização do chafariz. A primeira torneira para cântaros, cantarinhas, quartas, odres, barricas e pipas dos escravos. A segunda para mouros das galés. A terceira e quarta para os homens e mulheres brancos. A quinta para mulheres pretas e índias. E a sexta para moças brancas. A partir de 1614, devido ao enfraquecimento do caudal do chafariz, a Câmara de Lisboa teve de adquirir postos particulares à volta para garantir que a água continuava a correr. Esse aqui, galera, é o chafariz em 1861, né? Então, ou seja, 1861, século XIX, tá certo? Aqui já é o chafariz em 1907, né? Século XX. Repara bem, eu vou tentar aumentar aqui essa imagem. Repara como as pessoas populares, os barris estão aqui, as pipas, né, de água, tá certo? Então continuava Lisboa, ainda até hoje ainda existem chafarizes ativos. Esse aqui já não está ativo, mas tá a ver as bicas aqui, ó. 1, 2, 3,
4 e assim vai, sucessivamente. Essas bicas, cada bica dessa aqui era definida para um tipo de pessoa popular, as brancas, os escravos, os alforros, os mouros nessa época, né? E depois era sempre um lugar assim, às vezes de muita disputa, né? Ou seja, no século XIX, aqui nessa época mais ou menos aqui, tinha os apanhadores de água que eles vendiam água, né? Então teve que até a prefeitura ter que tabelar o custo da água, porque quando tinha seca, esses caras ganhavam muito dinheiro e criava-se uma máfia em torno desse chafariz para poder abastecer a cidade. Então isso tudo para vocês verem que no contexto histórico aqui em Portugal acontecia a mesma coisa que acontecia no Brasil, porque também os chafarizes, né, as fontes no Brasil também eram situações de muito conflito, né? Vejam um vídeo do Carlos Eugênio. Nós temos uma playlist aí no Museu da Capoeira, o estudo da capoeira através de gravuras. Então vai ter um vídeo chamado Apanhadores d'Água. Vejam esse vídeo e vocês vão entender muito bem qual a influência, né, que esses lugares tinham na vida cotidiana das cidades. Inclusive, Carlos Eugênio levanta uma possibilidade que as maltas dos capoeiras do Rio de Janeiro poderem ter se formado através do controle dessas fontes d'água na cidade, né? Isso pode ser um princípio para estudo, mas eu estou em Lisboa, então eu estou falando aqui de Lisboa. Tinha muita luta, né, para poder ter acesso à água. Vou colocar umas imagens para você ver aqui. Vejam essa imagem aqui, galera, que interessante, ó. A rincha entre os apanhadores de água. Isso é no século XIX já, tá? São os galegos, que eram conhecidos por apanhadores de água nesse chafariz. Eles é que abasteciam a cidade aí no século XIX. Então tá aqui retratando uma rincha entre eles. E essa área aqui, lembrando que era uma área, né, dos fadistas, né, os famosos navalistas que foram para o Rio de Janeiro também influenciaram as maltas do Rio de Janeiro. E você vê aqui o guarda-real de polícia vindo interferir na luta. Agora eu vou mostrar outra imagem para vocês para a gente fazer um paralelo. Então olha, carregadores d'água século XIX, Rugendas. Essa imagem aqui é no Rio de Janeiro. E olha lá o que é que está acontecendo entre os escravos, né? Uma luta, né? E a gente vai ter o mesmo elemento, o guarda-real de polícia, para separar a briga dos dois escravos. E aqui estão os negros apanhadores d'água, que é a mesma figura da pintura retratada aqui no início desse vídeo, estão a ver? Então, nós temos um vídeo do historiador, professor, doutor, né, Carlos Eugênio Líbano Soares, né, falando desse vídeo, Apanhadores d'Água. Vejam que está muito interessante. Ele faz análise de todos os personagens aqui dessa imagem. Bem interessante essa análise histórica. Mas para vocês perceberem, gente, com isso, o que eu quero dizer é o quê? É que nós temos um paralelo histórico muito grande. Nada no Brasil é por acaso, e nem aqui em Portugal, né? Então a gente pode estudar fado, a gente pode estudar culinária, a linguagem, religiões. Então se criou realmente uma cultura, né, desse triângulo Portugal, África e Brasil, uma cultura que vem já desde o século XVI, né? E anteriormente com a chegada dos mouros aqui nessa região de Lisboa, né? Que era o Império Altamite, que era o Império Mouro, em que os cristãos combateram durante muitos anos até poder expulsar, até chegar no sul de Portugal, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, tá certo, gente? Foi demorado, eu não sei quanto tempo foi esse vídeo, eu não consigo nem sequer ver aqui porque tô sem óculos. Abraço, galera do Museu da Capoeira, e por favor partilhem o vídeo, bota um joinha, um like aí na página, tá bom? Valeu, galera, tudo de bom pra vocês!